Bom dia. Esperar o pessoal entrar, a gente começa. Pessoal, carregou aí para vocês? Carregou. O que a gente vai fazer? Como a gente tem prova semana que vem, nós vamos fazer uma revisão, tá? De todo o conteúdo que a gente viu nesse segundo bimestre para a prova. Então, aqui eu tenho as atividades até que eu já trabalhei com vocês, corrigi. Eu passei tudo para uma folhinha só, para a gente fazer, rever cada uma delas, para estudar para a prova, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar de função de segundo grau, vou até apagar isso daqui. Nós vamos falar de função quadrática entrando gráficos, vértice, raízes. Vamos falar de trigonometria. Só está faltando uma coisa, eu não pus aqui exercício de função modular. Mas eu vou acrescentar, porque a gente vai trabalhar hoje, amanhã, tá bom? Nessas correções. Tudo bem para vocês? Agora é hora de prestar atenção, qualquer dúvida que tiverem, perguntar, tá? Então, ó, questão 1. Escreva no caderno um exemplo de função quadrática, indicando os valores dos coeficientes A, B e C. Vocês lembram disso? Quem é o coeficiente A, primeiro ano? Vamos ver se vocês estão lembrados. Primeiro ano, lembra? No número 1? E o 1 que você fala é o coeficiente A, né? A Lorena disse que lembra. Número 1 é o coeficiente A, é isso que você está querendo dizer? É. Não. Na verdade, coeficiente A é o número que multiplica com quem? Não, tô falando assim, esse AX sobre 2 aí, ó. Não, aqui é a lei da função quadrática, né? Ela tem essa característica aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. A tem que ser diferente de zero para que continue sendo a função quadrática. Agora, os coeficientes, quem é o coeficiente A? Sempre é o número que multiplica com x ao quadrado. Coeficiente B é o número que multiplica com o x. E o coeficiente C é o nosso termo independente, tá? Ele é apenas número, não tem nenhuma letra com ele multiplicando, nenhuma incógnita, nenhum expoente. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que relembrar. Agora, nesse exemplo aqui, olha essa função. F de x é igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Qual é o valor do coeficiente A nessa função aqui? E do coeficiente B e coeficiente C? 5x elevado ao quadrado? Isso, só que isso mesmo. Coeficiente A é igual a 5. O x ao quadrado você não acrescenta, tá? Só número.
Então, igual a 5. Coeficiente B igual a 3, porque 3 é o número que multiplica com o x. Coeficiente C, menos 4, porque é o único termo independente que eu tenho na minha função. Compreendido? Professora, Oi, pode falar. então esse 5x elevado ao quadrado aí, você corta o x elevado ao quadrado e deixa só o 5? Só o 5, Vitor. Não é nem que você corta, é porque você vai utilizar nesse momento apenas os números, não as incógnitas, tá bom? Entendeu? Entendi. Então você usa só o número. Por exemplo, você não coloca assim, quando o exercício te pedir para marcar ou responder quem é o coeficiente A. Você não coloca assim 5x ao quadrado, só apenas o número. Tipo aqui, ó. Vou colocar de vermelho para destacar. Tá em negrito, destaca mais ainda, ó. Tipo aqui, ó. Então, o coeficiente A vale quanto? Nessa função aqui que a gente acabou de ver. Nessa função f de x igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 4. Qual é o valor do coeficiente A? 5. Por quê? É o número que está multiplicando com quem? Com x ao quadrado. Na lei da função, o A é quem multiplica com x ao quadrado. Então, qualquer número que eu estiver multiplicando com x ao quadrado é o meu valor de A. Entendeu a relação? A mesma coisa o coeficiente B. Coeficiente B também é assim, ó. Ele é um número que multiplica somente com um x. Então, na função, qualquer número que multiplica com um x é apenas o coeficiente B. Então, B nessa função é igual a 3. E o C é o meu termo independente, que é aquela parte da função que eu só tenho um número, não tenho letra, não tenho expoente, é o C. Tá aqui, que é menos 4. Compreendeu? Compreendi. Então vamos lá. Quais das seguintes funções são funções quadráticas? Como que eu sei se a função ela é de segundo grau ou não? O que ela tem que ter? Vocês sabem? Me dá essa resposta? Alguém sabe? Pode dizer que não lembra, é até melhor para mim, porque eu sei que eu vou ter que ser bem minuciosa para te explicar. Eu não lembro muito não, professora. Lembra? Não? Então, a primeira coisa que eu vou identificar se a função ela é do segundo grau ou não. Ela tem que ter um x elevado ao quadrado. Então, podem até anotar isso. Para mim saber se a função ela é do segundo grau ou não, ou quadrática, eu tenho que ter x elevado ao quadrado. Só isso. Esse x elevado ao quadrado tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque os demais componentes, eles podem ser igual a zero, que não vai deixar de ser uma função de segundo grau. Mas se o meu x for, coeficiente A for igual a zero, todo número multiplicado por zero é zero. Então, se o meu coeficiente A for igual a zero, eu não tenho uma função de segundo grau. Se for apenas x, eu também não tenho uma função de segundo grau. Eu tenho uma função do primeiro grau ou função afim. E agora, consegui explicar para que vocês entendessem o conceito? Compreenderam? Entendeu, Compreendi. Vitor? Lorena, que me falou que não lembra muito. Então, é assim que é função quadrática? Isso, função quadrática é isso. É isso, Raquel. É você ter um x elevado ao quadrado. E esse x elevado ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Isso é função quadrática. Agora, o cálculo da função quadrática é outra conversa. Mas identificar de início se é ou não a função quadrática, você só precisa disso. Verificar isso aqui, ó. Se você tiver isso aqui, um x elevado ao quadrado, você tem uma função de segundo grau.
Então, no caso, a resposta é a letra A, porque o x está elevado ao quadrado. Isso. Então, se tiver aqui um x elevado ao quadrado e ele for diferente de zero, deixa eu ver se eu tenho um sinal aqui de diferente. Tem que pegar. Aqui, ó. Se você tiver um x ao quadrado e o a for diferente de zero, você tem uma função de segundo grau. Isso que é função de segundo grau. Ok? Precisa disso. O a tem que ser diferente de zero. Isso aqui, gente, tem que ter, tá? A diferente de zero, porque se não for assim, você não tem a função de segundo grau. E sim, Vitor, como você perguntou. Então, a ela é uma função de segundo grau, sim. Deixa eu só tirar uma coisinha que tá aqui, que tá atrapalhando. Peraí, não é isso. Aqui. Não é isso, não. Não tô conseguindo desabilitar a funçãozinha de margem que estava fazendo aqui, desformatando, mas tudo bem. Então, meninos, é isso aqui, ó. Então, A é uma função de segundo grau, por quê? Porque eu tenho x elevado ao quadrado e ele é diferente de zero. E se for, por quê? Se for zero, o zero tem que aparecer aqui. E se tiver só o x ao quadrado, como eu sempre digo para vocês, quando eu tenho somente o x e eu não tenho número nenhum acompanhando ele, ele vale 1, tá? 1 é o número que representa o coeficiente A é o número 1. Então, o A vai ser igual a 1, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vamos comigo. Alternativa B. O que a gente tem? 2x mais 1. É uma função de segundo grau? Sim ou não? Não, Não. E por que você sabe que não é, Raquel? porque não tem um quadrado. Isso mesmo, porque eu não tenho x elevado ao quadrado. Então, se eu não tenho x elevado ao quadrado, ela é uma função de primeiro grau, é uma função afim, e não uma função quadrática. Agora vocês estão começando a entender. Alternativa C, ó, o x está em evidência, o x vai multiplicar com o x e com o menos 1. E aí, quando eu multiplico o x vezes x, eu tenho x elevado ao quadrado, tá? Então, ó, vai ficar x ao quadrado menos x. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Então, essa também é uma função de segundo grau. A mesma coisa, alternativa D. 3x está em evidência. Então, eu vou multiplicar 3x com o x e 3x com o menos 1. E aí, o resultado é 3x ao quadrado menos 3x, tá? Então, pergunto para vocês escreverem aqui ó, os valores de A, B e C, nessa letra D aqui, quanto vale o A? Qual o valor do coeficiente A? Nessa alternativa D aqui que eu estou digitalizando, qual é o valor do coeficiente A? Quero ver se vocês conseguiram entender, eu estou prestando atenção. É um. Não, na letra D, Raquel. É o 3x elevado ao quadrado? Isso, só que aí você tava. Só que a gente não fala assim, 3x elevado ao quadrado é igual a 3. Quando o exercício te pedir para determinar o valor dos coeficientes, você não coloca a incógnita, você nunca põe um x, apenas número. Então é 3. Muito bem. Você sabe qual é, tá? 3. E os demais, tem coeficiente b nesse exemplo de função aqui? Gente, eu fiz uma pergunta. Tem coeficiente B ou não nessa função aqui da letra D? Tem. Isso aí, tem. E qual é o valor dele? B igual a quanto?
3. É 3, só que tem um detalhe importante. O 3 é positivo ou negativo? Negativo. Então, a resposta certa é 3 ou menos 3? Menos 3. Isso mesmo, menos 3. E o C, tem ou não tem? Não. Então, toda vez que não tem, eu coloco 0. Então, um detalhe importante, ó. Coeficiente B e coeficiente C, eles podem ser igual a 0. Apenas o A que não pode. Por que que o A não pode? Porque se ele for igual a 0, cancela a função do segundo grau e passa a ser função do primeiro grau, tá? Todos conseguiram compreender esse conceito? Professora, Oi? Pode então, tipo perguntar. na número 1 aí, o coeficiente A é o AX elevado ao quadrado, o B é o BX e o C é a letra C aí, mais C. Isso mesmo. Isso mesmo, isso tem que ficar claro na cabeça. Aí você já compreendeu esses conceitos? Aí se eu te perguntar assim, quanto vale o coeficiente A na questão de número 2, alternativa D? Qual é o valor? Entendeu a pergunta ou não? Não muito, professora. Vamos pegar aqui essa alternativa aqui, ó. Deixa eu dar uma ampliada nela aqui. Peraí. Vamos pegar essa função aqui que a gente resolveu. Vou dar uma ampliada nela. Essa função aqui, que está de vermelho, ó, na número 2, letra D, tá? Eu te pergunto. Pergunto para todos, né? Pergunta para o Vitor, porque ele que perguntou para mim, mas eu pergunto para a turma toda. Meninos, nessa função, eu sei que o coeficiente A é o número que vai multiplicar com x ao quadrado, certo? Coeficiente B é o número que multiplica somente com x. E o coeficiente C é a parte da função que eu só tenho um número, não multiplico com nenhuma letra. Aí, pronto, isso ficou claro para mim. Então, se eu olhar para uma função, eu sei qual será o valor do meu A, qual será o valor do meu B e qual será o valor do C. Então, eu pergunto para vocês, nessa função aqui da número 2, letra D, qual é o valor do coeficiente A? Vocês ainda não conseguiram entender? É 3. 3, isso mesmo. E do coeficiente B? Tem ele na função? Se tiver, quanto ele vale? E se não tiver, qual é o valor dele? Porque ele tem valor mesmo não aparecendo na função. É o único. Que pode. Menos 3. Isso, menos 3. Como que eu sei disso? Porque é o número que está multiplicando com o x. E o coeficiente c, ele está presente nessa função? Não. Não. Então, se ele não está presente nessa função, ele é igual a 0. Compreenderam agora? Conseguiu entender, Vitor? Consegui. Ótimo. E os demais? Então, ótimo. Eu também, professora. Ai, que bom. Deixa eu ver que chegou uma resposta no chat aqui. A Lorena também mandou aqui. Lorena, tudo bem, viu? Se cair aí, eu coloco sua presença na aula. A conexão tá ruim, né? Então, ó, agora é para vocês pensarem sozinhos. Eu quero que vocês me digam. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. A Lorena aqui me dando a resposta. Eu quero que vocês sozinhos me falem, ó. A função é essa daqui, tá de vermelhinho, ó. Essa é a função. Vou dar um zoom nela. Eu quero que vocês me digam, por favor, qual é o valor do coeficiente A
nessa função da letra A na questão número 2. Vou colocar aqui. À medida que vocês me falarem, eu ponho a resposta. Qual é o valor do coeficiente A nessa função aqui, ó, da letra A na questão 2? 2. Aí, isso mesmo, é 2. E o coeficiente B? Qual é o valor dele? 0. 0. E o C? 0. Isso mesmo. Conseguiram entender a diferença? Coeficiente B e C pode ser igual a 0, que não vai deixar de ser uma função de segundo grau. Mas se o coeficiente A for igual a 0, deixa de ser uma função do segundo grau. Então, meninos, o que vocês têm que pensar? Primeiramente, o que vocês têm que ter claro na cabeça? Coeficiente A é quem na função de segundo grau? É o número que multiplica com x ao quadrado. Coeficiente B, quem é na função quadrática? O número que multiplica com x. E quem é o coeficiente C? É a parte da função que a gente chama de termo independente. É apenas número. Não tem nenhuma variável, nenhuma letra multiplicando com ela, com esse número. Compreenderam isso? Isso ficou claro na cabeça de vocês? Se vocês baterem o olho na função, vocês sabem me dizer quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C. Então, ó, detalhe importante. Tem que ficar isso claro na cabecinha de vocês. Função, para ser função do segundo grau, eu tenho que ter um x elevado ao quadrado. Se x elevado ao quadrado for igual a 0, então não é uma função do segundo grau, pelo contrário, é uma função afim ou do primeiro grau. Então, essas características têm que estar bem claro para vocês. Aí não tem como errar mais, não. Compreenderam? Compreendi. Professora, mas esse 0 igual a 0 é a única coisa que eu não estou entendendo. Como assim, como ficar 0? Quando fica 0, quando o seu B é igual a 0, quando o C é igual a 0, é porque eles não apareceram na função. O A, professora. O quê? Quando o A tiver 0. Não, aí quando o A for 0, não é função de segundo grau, porque todo número multiplicado com 0 é 0. Então, se você multiplicar x ao quadrado com 0, não vai ser x ao quadrado, o resultado vai ser 0. Concorda? Conseguiu entender? Sim. Por isso que o A tem que ser diferente de 0. Entendeu? Tem mais alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Essa é a primeira parte de exercício da função de segundo grau que tem que ser ensinado. Primeira parte, sabe? Para ficar claro para vocês não errar as outras coisas. Compreenderam, gente? Eu entendi. Ótimo. Ótimo, então. Deixa eu ver aqui o chat. Lorena também está aqui falando que entendeu. Os demais que não estão interagindo comigo, conseguiu entender também? Sim. Eu consegui entender. Então tá ótimo. Então, meninos, eu vou fazer aqui, vou interromper o compartilhamento de tela, tá? E aí a gente, para mim fazer chamada, tá bom? Isso. O tempinho que falta já é a nossa chamada, os minutinhos que faltam para terminar. Deixa eu só organizar aqui. Então, acho que agora ficou claro para vocês, né? Então, vamos lá.
Juan? Tá aí? Juan, está aí, Juan? Lorena, já vou colocar aqui para você que você mandou aqui no chat agora. Vitor Alexandre? Presente. Jackson Emanuel? Presente. Ana Clara? Presente. Esther? Presente. Camila? Presente. Raquel? Presente. Giovana? Presente. Raíssa não é do... E Raíssa? Então é isso, meninos. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente continua, tá? Tenham uma boa tarde, um bom dia. Bom dia. Obrigada.